Tá aí, voltamos. Estamos na parte de eletrostática, estamos no meio da parte de potencial. Ontem eu vou dar uma revisada na matéria bem rápido, porque eu sei que tem uma galera que não assistiu a aula ontem. Então, só para a gente recapitular. Ontem a gente falou sobre energia potencial. Peraí, aqui. A gente falou sobre energia potencial. A gente falou que, basicamente, quando a gente aproxima duas cargas, surge entre elas, devido à interação, né, devido ao campo elétrico, à interação, surge entre as cargas uma energia potencial. Não importando se as cargas são de sinais opostos ou se as cargas são de mesmo sinal, vai surgir uma energia potencial. Essa energia potencial, ela pode virar cinética. De que maneira? Se você soltar as cargas, a partir do momento que você solta as cargas, pode acontecer duas coisas. Se elas forem cargas de mesmo sinal, elas se afastam. Se elas forem de sinais contrários, elas se aproximam. E esse processo de afastamento e de aproximação tem a ver com a transformação de energia potencial em cinética. Então, ontem eu falei muito sobre isso. Eu falei, galera, quando a gente deixa o campo elétrico agir, o campo elétrico sempre vai agir da mesma forma. Ou ele afasta cargas de mesmo sinal, ou ele aproxima cargas de sinais opostos, não é isso? Nesse processo, o que o campo elétrico faz, do ponto de vista de energia, é transformar uma energia armazenada, que é a potencial, em energia cinética. Então ele vai acelerar as cargas. Ontem a gente viu como que a energia potencial varia em função da distância. Quando as cargas têm mesmo sinal, a energia tende a diminuir à medida que as cargas se afastam. Então, o afastamento das cargas é um processo que diminui a energia potencial. Então, você já imagina isso acontecendo no campo elétrico. Por exemplo, você tem duas cargas. Uma carga está presa. Imagina que essa carga Qzão aqui, ó, ela é uma carga fixa. Tá? Se eu soltar a carga Qzinho, ela anda para a direita. Ela vai se afastando, e na medida em que ela vai se afastando, ela vai transformando a energia potencial em energia cinética. Certo? E quem é que faz isso? O trabalho da força elétrica. É o campo que faz isso. Ou seja, o que é o campo elétrico, né, gente? Ele é um liberador de energia. Toda vez que eu deixo o campo trabalhar, eu libero energia. Energia potencial vai virar cinética. Já estamos preparando o terreno para entrar na eletrodinâmica. Essa energia que o campo elétrico libera é a energia que os elétrons vão levar para as lâmpadas, para os aparelhos funcionarem. Então, o elétron ele é literalmente acelerado dentro do fio. E esse processo de aceleração do fio é feito pelo campo elétrico. Tá? Quando as cargas têm sinais contrários, aí a coisa fica um pouquinho meio desagradável de analisar. Por quê? Porque quando as cargas têm sinais contrários, a energia potencial é sempre positiva. Desculpa, sempre negativa, por causa da conta, né, ó, K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Então essa conta vai dar negativa. O que acontece nesse caso? Quanto mais próximas estiverem as cargas, mais negativa vai ser a energia potencial. Então, nas cargas de sinais opostos, por que é normal elas se atraírem? Porque a atração, a aproximação, vai diminuir a energia potencial. Então, a mesma coisa vale aqui. A mesma coisa vale aqui. Eu tenho uma carga, aqui, eu tenho uma carga Qzão.
Eu tenho uma carga Qzão. Se eu soltar a carga Qzinho aqui, ó, a tendência dela é se aproximar. É se aproximar. Tá? É se aproximar. Eu lembro que ontem, esse V0, só para explicar por que esse V0 está fazendo aqui, porque ontem fizeram uma pergunta para mim assim, Dan, mas então, como é que eu faria uma carga frear no campo elétrico? De que maneira eu faria uma carga frear? Por exemplo, eu posso pegar essa carga de prova aqui, ó, e arremessar ela para a direita. Quando eu arremesso a carga para a direita, ela vai tender a se afastar, não vai? Ela vai tender a se afastar. Muito bem. O que o campo faz? O campo puxa ela. O campo puxa ela de volta. Por que o campo puxa ela de volta? Porque o que é espontâneo ali no campo? Diminuir a energia potencial. Então, nesse caso, o que aconteceria com essa carga? Se eu jogar ela para a direita, ela vai embora, aí ela começa a frear, 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 vai chegar uma hora que ela para e começa a voltar, acelerando. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? Foi mais ou menos isso que a gente comentou ontem, tá? Hoje, a gente começa definindo potencial. Então, essa aula, eu vou falar para vocês assim, do fundo do meu heart, eu acho a aula mais difícil do ano. De todas as aulas que você viu na sua vida, essa é a mais difícil. Por quê? Porque a gente vai misturar tudo que a gente viu de eletricidade e de mecânica. Tudo. Porque a gente precisa definir esse potencial elétrico, tá? Nós temos que definir o que é potencial, o que é DDP e como é que a gente calcula essa DDP dentro do campo elétrico, tá? Vocês vão ver que DDP, na verdade, é sinônimo de trabalho. Toda vez que uma carga anda dentro do campo, rola uma DDP. E a gente precisa entender um pouquinho sobre ela. Bom, vamos primeiro falar do potencial. Aqui. Por definição, o potencial... Presta muita atenção nessa frase, mas muita, muita mesmo. Como se você estivesse lendo um poema do arcadismo, tá ligado? Que você fala, meu, o que esse cara está escrevendo? Olha o que ele fala. Potencial por definição, o potencial elétrico associado a um certo ponto P. Potencial é a mesma coisa que campo elétrico. Vocês lembram que a gente falava assim, ó, campo elétrico ele tem um valor num lugar no espaço. Eu me lembro que fizeram uma pergunta uma vez na aula, esse ano, que gerou essa discussão. Né? Quando eu pego, por exemplo, imagina que você tenha uma carga geradora Qzão. Então você tem aqui, ó, uma carga geradora Qzão. Em volta dela tem campo elétrico, não tem? Em volta dela tem campo elétrico. Então, vamos escolher um ponto P aqui. O ponto P, ele não é uma carga de prova, ele é um lugar. O que o ponto P tem? O ponto P ele vai ter duas coisas sempre. Ele vai ter um campo elétrico, certo? Que eu sei calcular. E ele vai ter, a partir de hoje, um outro valor associado a ele, chamado potencial elétrico. Tá? O campo elétrico é um vetor. O potencial não. O potencial é um número escalar. Ele é um valor. Não tem vetor potencial, tem um número. E aí, cuidado, porque toda vez que eu falo que que a coisa é escalar, gente, é porque ela pode ser positiva ou negativa. Então, você vai ter potencial menos tanto, sei lá, menos 30. Potencial pode ser 0. Potencial pode ser mais 30, tá? Enfim, tá bom. Agora, o que diabo é o potencial? O que acontece no ponto P se eu colocar uma carga de prova ali? Abertas as respostas.
Podem responder aí no chat. O que acontece se eu botar uma carga de prova no ponto P? Vamos colocar assim, ó. Colocando-se uma carga de prova... Peraí. Colocando Qzinho no ponto P. Então, eu vou colocar uma carga de prova ali. Vou colocar de outra cor, tá? Para ficar fácil da gente se referir a ela na tela. Pronto. O que essa carga ganha por estar ali? Ah, uma coisa importante. Só para deixar, daí vocês respondem. A carga, vamos supor, para efeito da nossa conta aqui, que a carga Qzão ela está fixa, tá? Deixa ela parada. Deixa ela parada. O que acontece quando eu coloco uma carga de prova naquele ponto P, gente? Essa carga de prova vai experimentar uma força, porque ela está dentro do campo elétrico, certo? Só que além disso, você concorda que essa carga passa a ter uma energia potencial? Então essa carga, ela passa a ter uma energia potencial. Essa energia potencial, ela só apareceu porque eu pus a carga de prova. Vocês lembram da fórmula da energia potencial? A energia potencial é K, Qzão, Qzinho, D, não é? Então, tá, toda vez que eu colocar uma carga de prova, você vai ter uma energia potencial ali. Claro que se a carga de prova for maior, essa energia potencial vai ser maior. Se a carga de prova for menor, essa carga vai ser essa energia vai ser menor. Enfim, então eu vou definir o potencial como sendo um número. Então, ó, o potencial a gente vai representar pela letra V no ponto P. O potencial no ponto P vai ser a energia potencial que apareceu ali pela carga de prova que você colocou ali. Tá? É a energia potencial que surge quando você coloca uma certa carga ali. A melhor maneira de entender, evidentemente, o potencial é olhar para a unidade, né? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, gente. Você quer aprender física? Dentre outras coisas, você precisa concentrar muito na unidade. E eu percebo que os alunos, de uma maneira geral, evitam olhar para a unidade. Quando você começa a olhar para a unidade e adquire uma prática, a física fica muito clara. E eu vou explicar para vocês por quê. A gente costuma usar que unidade para o potencial? É o volt, o famoso volt. Só que volt é o nome de um cara, do Alessandro Volta. Então, por que é muito difícil, às vezes, do aluno entender o que é potencial? Porque olha lá, 110 volts. Tá, mas o que diabo é volt? 220 volts. Então, o que é o volt? Na verdade, volt é joule por coulomb. Joule por coulomb. Isso é volt. Por exemplo, eu chego para você e digo assim, olha, o potencial no ponto P, ele vale 15 volts. Tá? Que é o joule por coulomb. O que significa dizer que o potencial num ponto é 15 volts? Significa dizer o seguinte, que se você colocar uma carga de prova de 1 coulomb, essa carga vai ter uma energia potencial de 15 joules. 15 joules para cada coulomb que você colocar ali. Vou repetir a frase. 15 joules para cada coulomb de carga que você colocar ali. E se eu colocar 2 coulombs? Quanto de energia vai ter, Danilo? 2 coulombs. Olha, se 1 coulomb me dá 15 joules, 2 coulombs, 30 joules. Isso é volt. Deu para entender o lance?
Lembrando que o potencial depende desta querida aqui, ó. É essa carga que gerou o potencial ali. Então, a carga geradora, ela gera duas coisas. Ela gera uma superfície de campo elétrico e ela gera uma superfície de potencial. Cada lugar em volta dessa carga vai ter um outro potencial. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, pego um ponto P', e aí coloco uma carga de prova Q'. Essa carga de prova, ela vai estar num outro potencial. Então, o ponto P, ele vai ter um potencial e o ponto P' vai ter um outro potencial. Então, olha o que começa a acontecer. Se cada ponto tem um potencial, você não pode pensar de maneira prática que cada ponto tem uma energia diferente para aquela carga? Vou repetir a frase, ó. Se cada ponto tem um potencial, significa dizer que cada ponto tem uma energia potencial diferente para aquela carga. Então, quando eu soltar a carga dentro do campo, ela vai sofrer uma DDP. Quando a gente fala que uma carga sofre uma DDP, gente, a gente está falando que ela está andando num campo. Ela está andando. E aí uma pergunta que eu faço para vocês. A carga anda para onde? Para onde que a carga anda? Solta a carguinha de prova. Ela vai andar para onde? Ela vai para a direita, vai para a esquerda. Na verdade, você consegue me responder essa pergunta com uma única resposta. Quando eu soltar uma carga dentro do campo elétrico, para onde ela se movimenta? Vamos ver. Ó, estão respondendo aqui, depende do sinal. Verdade. Tá, mas eu consigo dar uma resposta. Eu quero puxar a cabeça de vocês no seguinte raciocínio. Eu consigo dar uma resposta cuja resposta independe do sinal. Eu falo uma coisa que serve tanto para positiva como para negativa. Então, vou repetir a pergunta. Quando eu solto uma carga dentro de um campo, para onde ela anda? Vou dar uma dica. A resposta está na aula de ontem. A resposta está na aula de ontem. Olha lá, já apareceu. Ela quer ir para um ponto de menor energia potencial. Vou repetir. Eu só vou acrescentar uma palavra na resposta. Ela quer ir para o ponto de menor energia potencial. E não potencial. Ah, mas não é a mesma coisa, professor? Não. É aí que a gente precisa tomar muito cuidado. O que eu preciso que vocês guardem é o seguinte. Uma carga sempre quer ir para onde tem menos energia potencial. A tendência dela é essa. Tudo bem? Segunda coisa. Cada ponto tem um potencial. Mais próximo, mais afastado. Tudo bem? E toda vez que uma carga anda, ela sofre uma DDP, uma diferença de potencial. Tá bom? Então, vamos começar a estudar um pouco melhor isso. Tira o print aqui, por favor. Bom, para a gente poder entender um pouco mais desse potencial, vamos trabalhar com duas situações. Carga geradora positiva, carga geradora negativa. Ah, mas antes, espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu queria ter um outro slide aqui.
Espera aí, gente. Eu acho que eu vou precisar copiar um slide aqui. Ah, não, tá certo. Tá certo. Perdão, eu achei que eu tivesse apagado sem querer um slide, mas não apaguei. Então vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com o potencial? Claro que a gente vai trabalhar, como sempre, né, como sempre fizemos, carga pontiforme. Carga pontiforme é a carga legal para você entender o Paranauê. Depois que a gente fizer carga pontiforme, nós vamos para a placa paralela, tá? Porque são os dois campos elétricos que a gente usa. É verdade. Minha câmera. Obrigado. Então, a gente vai trabalhar primeiro com carga pontiforme, tá bom? Então, como é que a gente calcula esse potencial? Isso aqui é uma forma de calcular o potencial, ó. Potencial é a energia dividido pela carga. Tudo bem. Só que quem cria o potencial é a carga geradora. Então, eu quero uma fórmula para calcular o potencial conhecendo a carga geradora. Não quero pela carga de prova, quero pela carga geradora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar assim, ó. Você tem uma carga geradora aqui e você tem um ponto aqui. Eu sei que se eu colocar uma carga de prova aqui, vai surgir uma energia potencial. A energia potencial seria K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância, não é? Certo? Maravilha. Só que acontece que o potencial no ponto P, ele é a energia potencial daquele ponto dividido pela carga de prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa conta aqui, ó, e vou substituir na energia potencial. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. A energia potencial... Não, peraí. Não, não. Vai ficar assim. O potencial no ponto P é igual a... Agora aqui em cima. K, Qzão, Qzinho, sobre D, que é a energia potencial, dividido por Qzinho, pela carga de prova. Tudo bem? O que eu posso fazer nessa conta? Eu posso cancelar o Qzinho. E aí eu chego numa fórmula para calcular o potencial a partir da carga geradora. O potencial a partir da carga geradora é igual a K, Qzão, sobre D. Essa é a fórmula do potencial. Isso aqui, gente, na verdade, vale para qualquer carga, positiva ou negativa. Não importa. O potencial é calculado assim. Então, eu tenho duas fórmulas para calcular potencial. A gente pode colocá-las aqui, então, ó. Eu posso calcular o potencial no ponto pela energia potencial dividido pela carga de prova, que está ali. Ou, se eu não tiver informação sobre a carga de prova, eu posso calcular o potencial como sendo K geradora dividido pela distância. Tá? Ressaltando que a carga não está em módulo. A carga está com valor positivo ou negativo, tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Agora, potencial depende da distância. Olha para a fórmula. O potencial é inversamente proporcional à distância. Tudo bem? Então,
eu preciso de um gráfico que expresse esse potencial em função da distância, tá? Então, eu vou pedir para vocês tirarem print dessa tela, porque agora a gente vai mostrar o gráfico, vai desenhar umas coisas aqui no gráfico, tem um monte de coisa para contar aqui. Beleza. Deixa eu dobrar aqui o slide. Maravilha. Pronto. A câmera está aberta, né? Tá. Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre o potencial já? Que o potencial é KQ sobre D, né? Então, eu vou fazer um desenho aqui. Eu vou fazer o desenho aqui desse lado e aqui do lado esquerdo eu vou fazer um gráfico. Então, imagina aqui, ó, uma carga geradora. Qzão. Só que ela é positiva. Então, se ela é positiva, eu vou misturar as coisas da aula passada, tá? Eu tenho as linhas de força, vai vendo. Eu tenho as linhas de força. Ô, gente, as linhas de força aqui, elas estão saindo ou entrando na carga? Please. Lembra que a carga geradora é positiva, tá? Elas estão saindo, isso. Obrigado. Maravilha. Então, elas estão saindo. É muito importante que a gente faça esse link com a aula passada, vocês já vão entender por quê. Tá, beleza. Então, elas estão todas saindo. Tá. Aí eu vou escolher um ponto P aqui, ó. Ponto P. Esse ponto P, ele tem um potencial, não tem? O potencial dele é igual a K, Qzão, sobre uma certa distância. Tá. Agora, mais para a direita, eu vou colocar um ponto P'. P'. Está mais afastado. Então, imagina que eu quero representar o potencial variando com a distância. Então, eu vou escrever aqui um gráfico, onde aqui vai ter o potencial em volts. E aqui a distância. Em metros, né? Vamos supor que seja em metro, vai. Tá. Gente, olha para a função. Potencial é inversamente proporcional à distância. Certo? Se o potencial é inversamente proporcional à distância, o gráfico disso é assim, ó. Tudo bem? Tranquilo? Qual é a observação que eu queria que vocês tivessem? A linha de força, ela sai da carga, não é? Ela sai da carga. Tá. O que acontece com o potencial quando eu me afasto da carga geradora? O que acontece com o potencial quando eu me afasto da carga geradora? Se você olhar no gráfico, a distância aumenta, não é? Então, o potencial diminui. Tá bom. Tá? Então, daqui, nós vamos tirar uma conclusão muito importante, que é uma observação. O potencial, olha essa frase, diminui no mesmo sentido da linha de força. Tudo bem? Vê se essa frase está compreensível para todo mundo, gente. O pessoal respondeu aqui, diminui, isso mesmo.
O potencial diminui no mesmo sentido da linha de força. Então, quer dizer o seguinte, quando a carga é positiva, você vai ganhando um monte de informações sobre ela. A carga é positiva, ela tem linha de força de afastamento. Portanto, o campo é de afastamento. Né? E o potencial diminui à medida que você se afasta dela. Tudo bem? Beleza? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar numa carga de prova ali. Então agora eu vou imaginar uma carga de prova. Então vamos escrever aqui, ó. Para carga de prova. Vamos imaginar primeiro uma carga de prova positiva. Imagina você colocando a carga de prova perto da carga geradora. Qualquer lugar aí, escolhe um lugar e coloca. O que vai acontecer com essa carga de prova, gente? Ela vai se aproximar ou vai se afastar da carga geradora? A carga de prova positiva, ela não vai a favor da linha de força? Ela vai afastar. Então, a carga de prova positiva, quando ela for colocada para andar num campo, ela vai perder potencial. Agora eu posso usar a palavra perder potencial. Vai diminuir o potencial dela. Ela vai andando de P para P', não vai? Ela vai andar de P para P'. Então, a carga positiva, quando colocada num campo, ela tende a andar para pontos de menor potencial no campo. Tá? Então, eu costumo escrever assim, ó. A carga positiva, ela procura pontos de menor potencial. A carga é colocada para andar, ela vai se afastar, ela vai para um potencial menor. E durante esse movimento, o que está acontecendo com a energia do sistema, a energia potencial? Durante a carga vai andando para a direita, não vai? Se ela vai andando para a direita, a energia vai diminuindo. Tá? O sistema vai ficando com menos energia potencial. E ela vai ganhando cinética, né? E ela vai ganhando cinética, exatamente, sendo transformada em cinética. Tá? Ela vai acelerando, ela vai acelerando, ela vai acelerando. Tá? Agora, vamos pensar numa carga negativa. Carga negativa. Gente, se eu colocar uma carga negativa, ela vai tender a se aproximar. Ela vai tender a se aproximar. Porque se aproximando, a energia cai, o potencial, né? Só que aí, olha o que acontece. Se a carga negativa se aproxima, significa que ela está indo de P' para P. Concorda? Aqui, ó. Ela vai fazer isso, ó, a carga negativa. Então, a carga negativa, ela caminha para pontos de maior potencial. Ela vai andando ao contrário. Ela vai contra a linha de força. Então, a carga negativa, ela procura pontos de maior potencial. Ou seja, tanto uma carga como outra vão sofrer DDP. DDP, tá bom? Quanto mais ela andar, mais DDP ela sofre. Tá bom? Isso, a gente ainda não definiu a DDP matematicamente, beleza? Perguntas, gente. Misericórdia, né? Agora, a gente vai fazer o contrário.
A gente vai pegar uma carga geradora negativa, vamos ver como é que o potencial varia perto dela, e vamos colocar as carguinhas para andar. Lembrando o seguinte, tudo que aconteceu aqui tem que acontecer depois. O que eu quero dizer com isso? Tá vendo essa frase em amarelo? Ela tem que continuar verdadeira. O potencial diminui no mesmo sentido da linha de força, tá? Isso tem que estar valendo. E as cargas têm que procurar esses pontos sempre do mesmo jeito, tá? Fala, pode falar. Então a carga de prova negativa, ela vai freando? Então, né, olha que foda isso. Não, ela não vai freando, porque ela não está indo para ponto de maior energia potencial. Olha a palavra energia, não tem energia ali. O que acontece, gente? Toda carga procura menor energia. Mas para carga positiva, o que é procurar menor energia? É ir para menor potencial. Para carga negativa, o que significa procurar menor energia? É procurar maior potencial. Exatamente. Para negativa, a menor energia é perto da positiva. Então, ela tem que estar num potencial maior. Porque quanto mais próximo da positiva, maior é o potencial dela. Depois a gente vai fazer conta, tá, gente? Aí vocês vão ver que isso vai ficar mais claro, à medida que nós estamos fazendo conta. Tá? Beleza? Vou trocar. Carga negativa. Tá. Potencial vai ser... A fórmula é a mesma, né? O potencial no ponto P é igual a K, Q sobre D. Acontece o seguinte, essa carga aqui é negativa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou imaginar a situação. Tipo, você tem lá a carga geradora negativa. Aí você tem as linhas. Só que aqui, gente, a setinha está entrando na carga. A setinha está entrando. Tá? Beleza? Tudo bem. Vamos ver o que acontece com o gráfico de potencial. Considere dois pontos, de novo. Um ponto P aqui e um ponto P'. Tá. Como a carga é negativa, gente, o potencial é sempre um número negativo. Então, o gráfico causa aquela estranheza, que é a seguinte, ó. Aqui. Então, aqui você tem energia potencial. E aqui você tem a distância. Tá? Aí o gráfico é assim, ó. Quanto mais próximo da carga negativa, mais negativo é o potencial. Repetindo, quanto mais próximo da carga negativa, mais negativo é o potencial. Tudo bem? Ou seja, o potencial diminui no mesmo sentido da linha, porque agora a linha está entrando, não está? A linha de força. E o potencial está diminuindo. Então, de novo, o potencial diminui no mesmo sentido da linha de força. Tá aqui. Beleza? Então, quanto mais próximo tiver da negativa, menor é o potencial. Então, ó, vamos colocar a setinha para cá. Potencial diminui. Diminui. Tá?
Na verdade não é EPOT, obrigado. É porque o gráfico é igual, né? O gráfico é igual. A bosta é essa. Ó, aqui é volt. Obrigado. Tá aqui. Ó, essa pergunta é a pergunta louca. Qual a diferença, afinal de contas, Danilo, qual a diferença entre energia potencial e potencial? O potencial é a energia potencial dividida pela carga. Então, eles têm uma relação com o outro. O potencial é um número que te diz qual vai ser a energia se você botar uma carga ali. Então, por exemplo, se o potencial é 30 volts, quer dizer que se você colocar uma carga, vamos supor, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Exemplo. Vamos supor que o potencial aqui, ó, seja de menos 20 volts. Tá? Porque o potencial vai ser negativo. Então, significa eu dizer o seguinte, se eu colocar 20 volts, significa menos 20 joules por coulomb. Então, quer dizer que se você pegar uma carga de 1 coulomb e colocar ali, ela vai ganhar uma energia potencial de menos 20 joules. Então, é a energia que ela ganha se ela for colocada ali. Então, e aí você vai começando a entender que em cada ponto que ela está, ela tem uma energia diferente. Ela vai se mexendo no campo, a energia dela vai mudando. Entendeu? O TTTT foi foda. Beleza, maravilha. Entendemos. Beleza. Então, ó, eu vou apagar aqui, porque senão eu não vou conseguir escrever o resto. Falei pra vocês, essa aula é a maior viagem da vida de vocês, gente. Tá, agora vamos ver a carga de prova lá dentro. A carga de prova, ela anda no campo. Mas ela anda para onde? Depende. Né? Toda carga quer procurar menor energia potencial, não é? Toda carga de prova quer ficar com menor energia potencial. Então, vamos pensar na carga de prova positiva. Então, para cargas de prova. Como é que elas se comportam lá dentro? Depois nós vamos fazer um resumão disso aqui, tá? Vocês estão achando que isso aqui vai acabar assim? Não vai, não. Vamos lá. Carga de prova positiva. Se eu meter uma carga de prova positiva ali, ela vai se aproximar, não vai? Ela vai se aproximar. Enquanto ela se aproxima, o que acontece com o potencial dela? Com o potencial. Não com a energia potencial. Quero saber com o potencial. Se ela se aproxima, o potencial tem que diminuir. Tem que diminuir. Então, ela procura, de novo, olha lá, a história do procura. Procura pontos de menor potencial. 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 Tá? Tranquilo? Então, nesse caso, a energia potencial está caindo. Tanto a energia potencial como o potencial. Se a carga de prova for negativa, ela se afasta. Porque a carga geradora também é negativa, então ela tende a se repelir. Quando ela se afasta, a energia potencial dela cai. Cai. Quando ela se afasta. Mas o potencial diminui. Então ela procura
pontos de maior potencial. Cara, vocês não têm noção de como isso vai ajudar lá na frente. Tá? Então, o que que a gente está percebendo? As cargas, elas têm um comportamento sempre padrão. Sempre padrão. Tá? Se você colocar uma carga dentro do campo, se ela for positiva, ela procura ponto de menor potencial. Se ela for negativa, ela procura pontos de maior potencial. Então a gente define o potencial para se preocupar com a carga andando ali. O intuito do potencial é não se preocupar muito com a carga geradora. É analisar o movimento da carga de prova. Tá? Tira print aí para a gente fazer um resumo disso. Deixa eu ver, peraí que tem umas perguntas aqui. Calma aí. Então, sempre que a energia potencial aumenta, o potencial diminui. Sempre que a energia potencial... Peraí que essa frase agora, deixa eu pensar nela. Sempre que a energia potencial aumenta... É difícil falar sobre isso, porque assim, o potencial depende muito da carga estar andando. Por exemplo, vamos pegar uma carga de prova positiva. A positiva. Vamos conferir para ver se isso vale. A positiva, ela tende a se aproximar. Já não vale, ó. Já não vale. Por quê? A carga se você pegar uma carga positiva, ela tende a se aproximar. Quando ela se aproxima, a energia potencial cai. E o potencial também cai. Porque a carga geradora é negativa. Então não dá para estabelecer essa regra que você falou. Então sempre que a energia potencial aumentar, o potencial diminui. Não. Cada caso é um caso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acho que foi já. Tá, agora vamos resumir essa bagaça. Peraí. Ó. Peraí que tem mais gente perguntando coisa aqui. Vamos lá, de novo. Tá bom. Vamos começar de novo. Tem uma pergunta que foi assim: Dan, eu não entendi essa carga de prova positiva. Ela tende a se aproximar. Sim. Não entendi o porquê que é menor potencial. Uai, vamos ver? Quer ver? Olha para o gráfico de potencial. Olha para o gráfico de potencial. O potencial diminui quanto mais você fica perto da carga de prova. Ó, aqui é o potencial em função da distância da carga de prova. Então, ó, quando a carga de prova positiva ela vai se aproximando aqui, ó, ela não está indo cada vez para pontos mais próximos da carga de prova da geradora? Então, por exemplo, ela pode estar num ponto aqui, ó, menos 30 volts, aí ela vem para cá, ó, pum, ela pula para o menos 40 volts, entendeu? Então, é nesse sentido. Eu vou mostrar aqui um exemplo numérico para vocês entenderem. Espera aí. Vamos lá. Exemplo. Vamos imaginar que você tem uma carga geradora Qzão positiva, tá? Positiva. Eu vou separar aqui alguns pontos. Aqui. Tá? Cada ponto está a uma certa distância da carga. Então, esse ponto eu vou chamar de A, esse ponto eu vou chamar de B, esse ponto eu vou chamar de C. Se a carga geradora é positiva, o que tem que acontecer com o potencial à medida que ela se afasta? O potencial tem que diminuir, não é? Ó? Certo?
Então, vamos inventar valores. Eu quero que o potencial aqui seja 6 volts. Aqui eu quero que o potencial seja 3. 3 não. Quero que o potencial seja 4. E aqui o potencial 2. Exemplo. Tá? Claro que esses potenciais, eles estão mudando, eles estão diminuindo na mesma proporção, porque é como se eu estivesse aumentando a distância numa proporção também específica, tá? Não importa muito isso. Tá? Agora, eu vou fazer uma brincadeira. Vamos colocar uma carga de prova no ponto B. Uma carga de prova positiva. Para onde ela anda? Se eu colocar uma positiva. Ela anda para a direita, não é? Então vamos lá. O que eu sei sobre essa força? Agora eu sei tudo nela. Ó, primeiro, desenha para mim o campo elétrico no ponto B. O campo elétrico no ponto B é de afastamento. Certo? Eu sei que a força, a carga de prova, vai andar a favor do campo. E quando ela anda para o ponto C. Então ela vai para um ponto de menor potencial. Por exemplo, se ela for de B para C, qual foi a DDP que ela sofreu? Qual foi a DDP que ela sofreu? De B para C? 2 volts. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Que nesse processo, ela pegou 2 joules de energia potencial e transformou em cinética. Para cada coulomb de carga. Então, isso aqui é o trabalho que o campo elétrico fez na carga. Isso é a DDP. É o quanto ela perde de potencial e ganha de cinética. Isso é DDP. Agora, e se eu colocar uma carga de prova positiva? Positiva não, desculpa, negativa. Ela está dentro de um campo de afastamento, não é? Ela está dentro de um campo de afastamento. Mesmo assim, ela vai ser empurrada para a esquerda. Vai ser puxada. Ela vai sofrer uma DDP também. Por exemplo, se ela andar de B para A, qual a DDP que ela sofre? Também 2. Ou seja, qualquer carga pode ser acelerada no campo. Não importa se ela é positiva ou negativa. Tá? Eu vou falar uma coisa que talvez poucas pessoas consigam entender o que eu vou falar, mas eu tenho que falar porque eu sou professor. Isso explica por que na física a gente trabalha com corrente convencional. Não importa o que está andando dentro do fio, se é positivo ou negativo. Não tem a mínima importância. Quando a gente aprende pilha, o que a gente aprende? Que a corrente sai do polo negativo. Não é? Aí eu chego lá na eletricidade, o professor fala da tal da corrente convencional. Não importa se o que está andando é positivo ou negativo, por quê? O que importa é a DDP que o negócio sofre. Você quer ter muita energia? Você tem que fazer muita DDP. Quanto mais volts, quanto mais a carga anda, mais volts ela vai variando. Mais energia ela vai transformando. Tá bom? Beleza. Tira print. Faz um puta sentido, né? Faz um puta de um sentido. Eu vou fazer a mesma coisa com carga negativa.
Presta atenção, gente, num detalhe. O potencial perto da carga positiva, ele é positivo. Claro que ele é positivo. Mas ele vai ficando menos positivo, tá vendo? Quanto vale o potencial no infinito? O potencial é zero. O potencial é zero. Tá bom? Potencial no infinito vale zero. Ah, deixa eu apagar isso aqui. Tá, agora pode tirar print. Eu vou apagar isso aqui. Peraí. Peraí, gente. Ó, nem eu tava com tanto slide programado. Aqui. Pronto. De novo, tá? Então agora, aqui eu fiz com carga geradora positiva. Agora eu vou fazer com carga geradora negativa. Quanto mais vezes a gente repetir isso, menos complicado vai ficando. Então, você tem lá carga geradora negativa. Vamos colocar uns pontos aqui. Não tá mostrando a tela, Dan. Não? Espera aí. Não. Ah, é verdade. Eu não esqueci de compartilhar a tela. Perdão. Agora vai. Então tá aqui, ó. Pus a carga geradora negativa, o ponto A, beleza, o ponto B e o ponto C. Só que agora, olha a diferença. Quando a carga é negativa, lembra da fórmula, é KQ dividido por D. Então, esses potenciais eles vão ser negativos. Então, por exemplo, aqui perto da carga, vai ser tipo assim, menos 12 volts. Supor, vai. Tá? Aí aqui vai ser menos 8 volts. E aqui vai ser menos 4 volts. Tá? Tá mudando de 4 em 4. Só para ficar diferente do outro exemplo. Tá? E aí, conforme você vai se afastando, esse número aqui, ó, ele vai se aproximando do zero. Então, isso aqui é o que a gente quer mostrar quando eu faço esse gráfico aqui, ó, gente. Potencial em função da distância. Ó, quando eu falo que o gráfico é assim, ó, é isso que eu quero que vocês imaginem. Quando está pertinho da carga geradora, o potencial é muito negativo. Seria aqui, ó, distância pequenininha, potencial muito negativo. À medida que a gente vai se afastando da carga, o potencial vai ficando próximo do zero, tá? Agora eu vou fazer de novo a mesma coisa. Eu vou colocar aqui uma carga de prova, primeiro, positiva. Pronto, coloquei a carga de prova positiva. A carga está dentro de um campo de aproximação. Esse é o campo. E ela vai ser puxada a favor do campo. Uma força elétrica. Conforme ela é puxada para um ponto de menor potencial. Então, se ela vai de A para B, por exemplo, ela sofre uma DDP de 4 volts. 4 volts. Beleza? A mesma coisa vale para a carga de prova negativa. Coloco uma carga de prova negativa. Então, né, só para, antes de atropelar, o que é o 4 volts? Quer dizer que nesse processo, o trabalho que o campo elétrico faz nela é de 4 joules por coulomb. É a quantidade de energia que o campo transforma ao acelerar essa carga dentro dele, tá? Aí, ó, mesma coisa para a carga positiva, para a carga negativa, perdão. A carga negativa, ela está dentro de um campo de aproximação. Mas, como ela é negativa, ela vai contra o campo. Tá?
gente viu isso na aula de campo, né? Carga positiva sempre concorda com o campo. Carga negativa sempre discorda do campo. Tá, quando ela discorda do campo, ela é arrastada para fora. Se ela for de B para C, ela vai sofrer os mesmos 4 volts. Tá? Beleza? Então, o segredo é a DDP. É esse bagulho aqui, ó. Esse é o segredo do negócio. Você quer dar bastante energia para a carga? Faz uma DDP alta. E aí, o que a gente vai aprender? Como é que eu produzo uma DDP alta? De que maneira eu faço um campo elétrico? Porque, assim, quem está fazendo tudo isso aí, gente, é o campo elétrico. É o bendito do campo. O que a gente imagina? Imaginar que quanto mais forte for esse campo, para pensar. Se o campo é forte pra caramba, você concorda que essa força também é? Se essa força é, você concorda que a partícula vai acelerar pra caramba? Então o campo consegue dar muita energia se ele for forte. Então o que a gente vai provar depois, né? Que quanto maior for a intensidade do campo, mais DDP você vai dar para a carga, que é o segredo da pilha. A DDP de uma pilha, ela vem daí. Ela cria um campo elétrico no fio para acelerar os elétrons, tá bom? Podem tirar print, gente? Beleza. Aqui tem um exemplo de uma questãozinha para a gente fazer conta, tá? Nada muito difícil, mas só para a gente ir começando a se acostumar com os valores de coisas, tá? Isso aqui não está nem no material de vocês, tá? Isso aqui é só no slide da aula. Ele fala assim, ó, uma carga pontual Qzinho cria no vácuo, a uma distância R, um potencial de 200 volts e um campo elétrico de intensidade 600 newtons por coulomb. Então vamos desenhar. Eu tenho uma carga e aqui tem um ponto P. Esse ponto P ele tem um campo elétrico que vale 600 newtons por coulomb e ele tem um potencial de quanto? 200 volts, que é 200 joules por coulomb. Vocês percebem a diferença? Aqui é um exercício bom para você entender, afinal de contas, a diferença de campo e potencial. O campo é a força que você dá para a carga. O potencial é a energia que você dá para ela. Tá percebendo que os dois são por coulomb. Tudo bem? Tranquilo? Aí ele deu o K0 lá, que é a constante. Tá? Ele quer que eu calcule o valor da distância e do valor da carga de prova. Tá, vamos lá. O que a gente sabe de fórmula? O campo elétrico, ele é K módulo de Q sobre R ao quadrado. Tudo bem? Então, quer dizer, teoricamente, eu tenho duas incógnitas aqui nessa fórmula. O K, o R e o Q. E o potencial, gente, ele é KQ sobre R. O que as duas fórmulas têm em comum, gente? O K, o Q e o R, só que de formas diferentes. Então, olha o que eu vou fazer. Você concorda comigo que o campo elétrico, ele pode ser escrito assim, ó, KQ sobre R vezes 1 sobre R? Eu posso falar que o campo elétrico é isso. Só que isso aqui não é o potencial? Então eu posso dizer que o campo elétrico
é igual ao potencial dividido pela distância R. E aí acontece uma coisa muito louca. Mas isso aqui para mim é o ápice da loucura. Sério mesmo. Olha só, gente. Qual é a unidade que a gente aprendeu que era de campo elétrico? É Newton por Coulomb, não é? Beleza? Só que dá uma olhada nessa fórmula. Campo elétrico é V dividido por R. V é volt. E o R aqui é uma distância, que é metro. Então, o campo elétrico ele pode ser expresso em volt por metro. É uma outra unidade de campo elétrico, velho. Volt por metro. Vai ter exercício que vai aparecer o campo elétrico dado em volt por metro, você vai olhar e falar, nossa, o que é isso? Tá, mas por que eu fiz essa conta toda, gente? Porque agora eu consigo achar a distância R. Eu tenho uma fórmula de E igual a V sobre R. Então, eu vou dizer que, daqui eu vou pegar essa fórmula, o campo elétrico é 600, igual ao potencial, que é 200, dividido pela distância, R. Certo? Portanto, o R vai dar 1/3. 200 sobre 600, né, dá 1/3 de metro. 0,33333, tá? Vou deixar desse jeito, fica fácil. Beleza? Essa é a distância R. Agora, para achar a carga, eu posso substituir essa distância em qualquer uma das fórmulas. Eu vou usar do potencial. Ó. Peraí. Potencial é igual a KQ sobre R. Tá, vamos lá. Potencial vale 200, igual a 9 vezes 10 à nona, vezes Qzão, dividido por 1/3. 1/3. Tá? O que dá para fazer aqui? Esse 1/3 dá para passar multiplicando para cima, né? Então vai ficar assim, ó, 200 igual 9 vezes 3 dá 27, 10 à nona, vezes Qzão. Então, eu estou trabalhando com as duas fórmulas, com a fórmula do campo elétrico e com a fórmula do potencial, tá? Qzão vai dar 200 dividido por 27 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tá? Eu vou deixar assim porque a conta não vai dar exata, né? Deixa eu ver quanto que vai dar. 200 dividido por 27. Dá aproximadamente 7,4. Tá bom? Podem tirar print. Eu acho que tinha mais uma coisa para falar aqui. Eu quero falar uma coisa antes de ir para o intervalo, tá, gente? Para não quebrar a coisa. Ó. O que a gente acabou de ver insistentemente aqui, ó? Que uma carga, ela vai criar no espaço vários pontinhos com potenciais. Tá bom. Agora, imagine se eu tiver duas cargas próximas. Se eu tiver duas cargas próximas, cada carga vai criar um potencial em um certo ponto. Então, olha para essa imagem aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho... Perdão. Aqui eu tenho, gente, 4 cargonas, ó. Uma carga geradora, Q1, uma carga geradora Q2, uma carga geradora Q3 e uma carga geradora Q4. Cada carga está a uma certa distância de um ponto P em comum. Então, quando a gente tem um sistema de cargas, vocês lembram que tinha um campo elétrico resultante?
aqui eu vou ter o potencial resultante também. Qual é a parte boa do potencial resultante? Potencial não é vetor. Então, para você somar, você não precisa ficar fazendo Pitágoras e o escambau. O que você precisa conhecer é o potencial de cada ponto. Então, ó, dá uma olhada nesse negócio aqui, ó. O potencial no ponto P é V1 mais V2 mais V3 mais V4. Quer dizer, o potencial em cada ponto, tá? E aí aqui, ó, ele abriu a fórmula. KQ1D1 mais KQ2D2 mais KQ3QT3. Então, isso aqui é uma certa voltagem. Tantos volts, mais tantos volts, mais tantos volts, mais tantos volts. Você soma e acha o potencial. Tá? Muitas vezes, a soma dos potenciais pode dar 0 volt. Não tem problema nenhum. Sem estresse. Tá? Tudo bem? Inclusive, isso é pergunta de algumas questões. Tá? Acho que agora a gente pode ir para o intervalo. Vamos para o Inter. Pronto. Aí, para a gente, então, dar sequência na parte de trabalho, DDP, a gente vai fazer um exercício antes que ficou faltando, ó. Um exemplinho para trabalhar com essa ideia de várias cargas gerando um potencial. Olha o que ele fala na questão, ó. Duas cargas elétricas pontiformes, de mesmo módulo quesão e de sinais opostos, são fixadas a uma certa distância de 3 centímetros entre si. Determine o potencial elétrico no ponto A em volts, considerando que o potencial no ponto B vale 60 volts. Então, o potencial em B vale 60. Então, vamos desenhar aqui as coisas. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Ele fala que as cargas quesão e menos quesão estão a 3 centímetros de distância. Então, se aqui, ó, nesse trecho já tem 1 centímetro, essa distância aqui, ó, ela vale 2. 2 centímetros. Tá? Beleza. Ele fala para a gente que o potencial no ponto B vale 60 volts. Tá, mas esse potencial no ponto B, quem é o potencial no ponto B? Vamos pensar. Você tem duas cargas próximas a ele. Tanto a carga mais quesão, como a carga menos quesão. Então, no ponto B, eu vou ter um potencial gerado pela carga positiva e um outro potencial gerado pela negativa. Tudo bem? Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou chamar essa carga aqui de carga quesão. Vamos chamar de carga... carga 1, carga 2. Eu ia chamar de carga A e carga B. Então, ó, no ponto B, eu tenho o potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Tudo isso tem que dar 60 volts. Tá. Mas quem é o potencial gerado pela carga 1? O potencial gerado pela carga 1 é K vezes quesão dividido por uma distanciazinha. Essa distanciazinha, gente, eu vou chamar de D. Eu vou chamar de D. Tudo bem? Beleza? Tá. Mas quem é o potencial da carga 2? O potencial da carga 2 vai ser menos KQ, que é a carga negativa, dividido por 2D. Por 2D. Tudo bem? Tudo isso tem que valer quanto? 60. Você fala assim, professor do céu, o que eu vou achar nessa conta? Na verdade, sabe o que a gente vai achar, gente? O que eu quero encontrar nessa conta? Eu quero encontrar quanto vale KQ sobre D.
Por quê? Porque se eu souber quanto vale kq sobre d, eu consigo calcular o potencial lá no outro ponto A. Ele vai sair todo em função de K, Q, D. Então, esta primeira informação, né, aparentemente do ponto B ter um potencial de 60 volts, por que ele me deu essa informação? Ele me deu essa informação para que eu trabalhe num sistema matemático, aqui numa conta, para eu achar kq sobre D. É o tipo de questão super que você fala assim, meu, não, como é que eu ia pensar numa coisa dessa? Tá? Então, as questões de potencial, elas sempre são difíceis. Tá? Isso aqui não é o que tem de pior ainda. Então, vamos desenvolver esse negócio aqui. Ó, vai ficar assim, kq sobre D menos kq sobre 2D é igual a 60. Tá? Ô, gente, isso aqui não é metade de kq sobre D, ó? Então, para pensar um pouquinho. Quanto vale 1 kq sobre D, 1 kq sobre D, menos meio kq sobre D? Posso dizer que vale meio de kq sobre D, tem que valer 60. Portanto, quanto vale kq sobre D, que é o que eu queria? Então, portanto, kq sobre D vale 120. Tá, guarda isso aí. Agora, eu vou calcular o potencial no ponto A, que é o que eu quero. No ponto A. Gente, presta muita atenção no ponto A. A carga 1, ela está a 1 centímetro de distância do ponto A. A carga 1 está a 1 centímetro de distância do ponto A. Então, ela vai gerar um potencial ali. A carga 2, ela está a 3 centímetros. Ai, a pessoa escreve 3. Ela fala 3 e escreve 3. Ela está a 3 centímetros do ponto... 3 não, né? 4, perdão. Ela está a 4 centímetros, ó. Ela está a 2 de B e está a mais 2 de A, tá vendo? Ó? Então, ela está a 4 centímetros. Então, bora fazer conta. O que eu tenho em termos de potencial? Eu tenho potencial 1, é kq sobre D, mais potencial 2, menos kq sobre 4D. Então, você vai ter que o potencial no ponto A, né? Deixa eu só colocar aqui, potencial no ponto A, vai ser 1 kq sobre D menos 1/4 de kq sobre D. Que vai dar, na verdade, 3/4 de kq sobre D. Né, ó. 1 kq sobre D menos 1/4 dele vai dar 3/4 de kq sobre D. Tá? Só que eu sei que kq sobre D vale 120 volts. Vale 120. Portanto, VA vai valer 120 por 4, 30, dá 90 volts. 90 volts. Tá? Então, o que a gente sabe? Resumindo a história, que aqui o potencial é 60 volts e aqui o potencial é 90 volts. Tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil. Já tô avisando, tá? Por que o potencial do lado direito é menor que o do esquerdo, sendo que eles estão à mesma distância da carga positiva? Vou repetir a frase. Se você olhar no ponto B, o potencial é 60 volts. E no ponto A, o potencial é 90. Curiosamente, eles estão à mesma distância da carga 1. Como isso é possível? Por que o potencial do lado esquerdo é maior?
Vamos ver quem mata a pergunta. Essa é boa, hein? Essa pergunta é boa. Não, não é o valor das cargas, até porque o valor é o mesmo, né? Tá vindo, porque sofre influência da outra carga. Tá, mas não tá legal ainda a resposta. Vocês estão esquecendo de uma coisa, cara. A outra carga. A outra carga. Gente, o ponto B, ele sofre influência da carga negativa, não sofre? O ponto B, ele sofre influência da carga negativa. O ponto A, ele está mais longe da carga negativa. Então, a carga negativa, ela sempre vai gerar um potencial negativo. Só que esse potencial negativo no ponto B é mais negativo do que no ponto A. Ou seja, em outras palavras, por que o ponto A é maior? Porque, embora eles estejam à mesma distância da carga positiva, o ponto A está mais longe da negativa. Por isso ele fica mais positivo. Vocês compreendem isso, gente? O problema todo é essa carga aqui, ó. Ela está mais longe do ponto A. Então, o ponto A, ele acaba sofrendo menor influência da carga negativa. Tanto é que a gente imagina, por exemplo, o seguinte: se eu vier para um ponto aqui, ó, se você tivesse que chutar um potencial aqui, que valor você chutaria? Eu chutaria um valor menor que 60. Eu chutaria um valor menor que 60. Pode ser que seja positivo ainda, mas menor que 60, porque ele está se aproximando da carga negativa. Então o potencial ele vai caindo nessa direção, ó. Conseguem perceber isso, gente? Então as duas cargas juntas, elas criam uma região de DDP, tá? Bizarro, né? Bom, eu falei, né? Essa aula é muito bizarra. Essa aula é muito bizarra. Bom, tirando print, vamos continuar as bizarrices. Vamos continuar as bizarrices. Próximo. Aqui o próximo slide. A gente vai falar de trabalho de uma força no campo elétrico. O trabalho de uma força... Ah, antes de falar do trabalho de uma força no campo elétrico, gente, espera um pouquinho. Eu preciso fazer um adendo aqui. Nossa, hoje a aula está meio tumultuada, né? Quer dizer, eu estou tumultuando a aula. Eu preciso mostrar um negócio para vocês. Antes da gente falar do trabalho no campo elétrico. Espera aí. Pronto. Seguinte, a gente falou muito de... Espera aí. A gente falou muito de carga pontiforme, né? Como é que varia o potencial na carga pontiforme. Agora, vamos falar dos potenciais no campo uniforme. Então, uma observação aqui. Potenciais no campo elétrico uniforme, que é o queridinho, né? Então, eu tenho uma placa positiva. Tá. E aqui é outra placa negativa. O que acontece nesse caso, gente? A placa positiva, ela vai criar perto dela potenciais positivos. Então, por exemplo, vamos imaginar um ponto aqui, ó, perto da carga positiva. Esse ponto ele vai ter um potencial, por exemplo, de mais 30 volts, vai. Tá? Aí eu vou pegar um ponto do outro lado, só que simétrico, na placa negativa.
ele vai ter menos 30 volts. Se eu pegar um ponto aqui no meio do campo, vai ter 0 volt. Então, é muito comum acontecer nos campos elétricos desse tipo de placas paralelas, né, de você ter regiões onde o potencial é positivo, porque você está perto de uma carga geradora positiva, e você ter regiões negativas, tá? E uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, se eu pegar um ponto aqui, ó, ele está na mesma distância do que o outro ponto de cima, não está? Ó? Então, na verdade, todos esses pontos aqui estão com 30 volts. Aqui também, ó. Todos os pontos aqui estão com 0 volt. Todos os pontos aqui, ó, estão com menos 30, tá? Essas linhas, na verdade, elas não são linhas. Elas são tridimensionais no campo elétrico. Elas são chamadas de superfícies equipotenciais. Tá? É uma superfície invisível, né? Óbvio, invisível. Que são pontos, todos com o mesmo potencial. Então é como se... É muito bizarro. Eu sempre imagino assim. É como se o elétron, por exemplo... Imagina que você está com um elétron aqui no campo elétrico. Ó. Você bota um elétron aqui, ó. Se eu botar um elétron aqui, ele vai rasgar o campo elétrico. Ele vai quebrando essas superfícies. Ele vai passando por pontos de energia diferente. Então a energia do elétron, ela vai sendo transformada à medida que ele vai cruzando essas barreiras invisíveis, chamadas superfícies equipotenciais, tá? Elas são planas. Planas, tá bom? Beleza? Uma carga pontiforme também tem superfície equipotencial, gente. Tá? Por exemplo, pensa numa carga pontiforme positiva. Tá? Imagina, por exemplo, um ponto aqui, ó, cujo potencial é 10 volts. Esse ponto, ele está a uma certa distância da bolotinha, não está? Ele está a uma certa distância da bolotinha. Só que, gente, essa distância, ela pode ser reproduzida por vários outros pontos. Todos esses pontos aqui, ó, formando uma espécie de uma circunferência, ó, eles estão à mesma distância da bolotinha. Então, a gente vai imaginando que tem vários pontos com os mesmos 10 volts. Vários pontos com os mesmos 10 volts. Tá? Aí aqui você vai ter uma outra superfície equipotencial. Uma outra aqui. E assim por diante. Se preparem na cadeira que vem pergunta difícil. Se prepara na cadeira que vem pergunta difícil. Imagina que eu pegue um elétron e coloque ele em cima de uma dessas superfícies. Tudo bem? Coloquei ele ali. E coloque ele para andar. Primeira pergunta. Que tipo de movimento o elétron vai descrever? Vai ser um movimento retilíneo ou circular? Imagina que eu peguei o elétron, coloquei ele perto do núcleo ali, ó, do átomo e dei um totozinho nele assim, pof. Ele vai fazer circular. Maravilha. É circular. Beleza? Ele vai começar a andar em cima de uma superfície equipotencial. Então, ele está andando em cima... Peraí, opa, perdão. Ele está andando em cima de uma superfície equipotencial.
Tá bom. Agora eu quero saber a segunda pergunta. O que vai acontecer com a velocidade desse elétron? Ela vai aumentar, vai diminuir ou vai permanecer constante? E aí? Será que ele acelera? Será que ele freia? Já tem gente falando aqui que é constante. Ele nem acelera nem freia. Sim, ele não acelera nem freia. Então eu posso dizer que ele vai descrever um movimento circular e uniforme. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você, ou para vocês. Como é possível ele não acelerar nem frear se ele está dentro de um campo elétrico? Ele não está perto de uma carga geradora? E aí? Como é que pode ele não acelerar e nem frear? Vamos que as perguntas estão ficando difíceis aqui. Ele está girando, beleza. Ele está com velocidade constante, ok. Ele está dentro de um campo elétrico, ok. Como é que ele pode estar dentro de um campo elétrico e não acelerar e nem frear? Porque ele está em queda? Não ficou legal essa resposta. Porque ele não está nem se afastando, nem se aproximando da carga geradora? Não, ainda não está legal essa resposta. Porque a energia potencial dele não muda. Opa, aí começou a melhorar, hein? Aí começou a melhorar bem. A energia potencial dele não muda. Como que você sabe que a energia potencial dele não muda? É verdade isso, tá? Essa resposta é verdadeira. É verdade esse bilhete. A energia potencial dele não muda. Porque ele está em cima de uma superfície equipotencial. Ele está em cima de um lugar, gente, que o potencial dele não aumenta nem diminui. Não aumenta nem diminui. Ele está como se fosse num trilho onde ele não sai dali. Vocês conhecem alguma semelhança com o átomo de Bohr? Conhece alguma semelhança com o átomo de Bohr? O átomo de Bohr não falava que tinha umas órbitas permitidas? Sabe o que o Bohr usou para poder falar isso, gente? Exatamente isso que vocês estão estudando aqui. O Bohr, ele falava basicamente o seguinte: sabe por que o elétron não muda de órbita? Porque ele está em cima de uma superfície equipotencial. Então, ele não está sofrendo DDP. Quando é que o elétron acelera? Quando ele sofre DDP. A gente falou que ele vai andando pelo campo. Ele está andando, mas ele está sempre a uma mesma distância. Então, muita gente respondeu aqui que não está errado isso. Porque ele não se afasta nem se aproxima. Na medida em que ele não se afasta nem se aproxima, ele está em cima de um ponto que está sempre à mesma distância da carga. E aí você pode usar um outro argumento. Você fala assim, puta, Danilo, eu não pensaria nisso. Tem um outro argumento. E aí, gente, eu vou falar para vocês honestamente. Você tinha que ter pensado nesse argumento já. Essa resposta tinha que ter vindo rápido. Qual é o argumento? Sabe por que ele não acelera nem freia? Porque a força que está atuando nele é centrípeta. Força centrípeta, gente, ela não faz o corpo acelerar nem frear. Ela faz o corpo virar. Então, ele está em movimento circular por causa da centrípeta. Entenderam? Tá? Então, você pode justificar de duas maneiras. Maneira mais prática, pensar na lei de Newton. Por que ele está num campo? Está num campo, ok. Mas por que ele não está acelerando? Porque a força que está atuando nele está atuando como centrípeta. Ele está girando em torno de uma carga. Tá? Segunda justificativa. Por que ele não vai acelerar nem frear? Porque ele está em cima de uma trajetória onde a energia potencial dele é sempre a mesma. A energia potencial é sempre a mesma. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você consegue imaginar uma situação no seu dia a dia em que você está se movimentando e a sua energia potencial não aumenta nem diminui?
para a gente fazer um paralelo com o elétron aqui. Quando é que a nossa energia potencial aumenta ou diminui? Quando a gente sobe ou desce, não é? Em relação à Terra. Se você estiver andando na superfície da Terra, você não está andando numa superfície equipotencial? Porque você está sempre na mesma altura. Você está na superfície. Tudo bem, né, que tem montanha, ok, mas vamos supor que não tivesse montanha. Então, quando a gente está andando em cima da Terra, você está numa superfície equipotencial, praticamente. Tá? É mais ou menos o que acontece com o elétron. Só que o elétron, ele tem várias equipotenciais, não tem? Ele tem várias equipotenciais possíveis, tá? Dá para entender tudo isso, gente? É muita informação, eu sei. Mas é importante, porque aqui a gente muda muito o jeito de enxergar a física. Tá? Esse ponto aqui é o ponto mais, assim, louco da história. A gente começa a entender que física não tem tantas frentes quanto a gente imagina que tem, né? Que tem muitas coisas que você aprende num lugar que vai para o outro. Bom, vamos falar então da DDP. Pode tirar print disso. Beleza. Trabalho de uma força no campo elétrico. Ai, gente, de novo essa história. Ah, não, estava certo. Eu que viajei aqui. Aqui. Então a história é a seguinte, gente. Vamos calcular o trabalho da força dentro do campo elétrico e vamos calcular isso em função da DDP. Então a gente precisa primeiro entender o que diabo é a DDP. Vamos imaginar uma situação em que eu tenha uma carga geradora, tá? E uma carga de prova. E eu solto a carga de prova. Eu solto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu solto e essa carga vai andar dentro do campo, tá? Quando ela anda, o que acontece com a energia potencial dela? Diminui. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Você tem um campo elétrico, eu vou orientar o campo elétrico assim, ó. Eu vou imaginar uma placa positiva, uma placa negativa. Vou imaginar aqui um ponto A e um ponto B. Tá? Ponto B. Aí eu vou pegar uma carga de prova positiva e vou soltar ela. E vou soltar. Quando eu soltar, ela vai ser arrastada do ponto A para o ponto B. Então vamos lá. Ela tem uma energia mecânica no ponto A, que seria a soma da cinética mais a potencial. E aqui ele tem uma energia mecânica no ponto B, que é uma soma da cinética mais a potencial. Acontece o seguinte, gente, de A para B, quem é que fez trabalho? A força elétrica. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. O trabalho da força elétrica, ele faz duas coisas. Ele diminui a energia potencial, porque ele vai acelerar o corpo, né? A força vai acelerar o corpo, então ela vai tirar a energia potencial, que seria a energia armazenada, e vai aumentar a energia cinética. Sim ou não? Lembra do teorema da energia cinética? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética? O que está acontecendo é exatamente isso. Então eu vou dizer que o trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. Tá? Só que tem um detalhe.
essa variação da energia cinética, né, que aconteceu porque ele tipo acelerou, ela veio da energia potencial que foi perdida. Então eu posso dizer que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Beleza? Tudo bem? O trabalho é a variação da energia cinética, ok, mas ele também é menos a variação da energia potencial. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte da conta e vou desenvolver ela. Eu vou dizer que o trabalho da força é igual a menos a variação da energia potencial. Tá bom. Gente, o que a gente acabou de discutir no começo da aula? Nem é tão acabou assim, né? O potencial elétrico num ponto P é a energia potencial dividido pela carga de prova, não é? Isso a gente já sabe, é uma premissa. Se o potencial é energia sobre carga, eu posso dizer que a energia potencial é igual a potencial no ponto vezes a carga. A gente até fez um exercício com essa formulinha, tá? Tudo bem? Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir essa conta aqui, ó. Eu vou abrir essa conta. Então, eu vou começar. O trabalho da força elétrica é igual a menos... Como é que a gente calcula a variação de uma coisa? É o final menos o inicial, não é? O final é o ponto B. É para onde a carga vai. É para onde a carga vai. Então, eu vou escrever energia potencial final menos energia potencial inicial. Tá? Só que, como esse delta é negativo, esse menos ele vale para todo mundo que está no parênteses, não vale? Então, eu posso escrever o seguinte, que o trabalho da força elétrica é, na verdade, EPA menos EPB. Ou seja, é o inicial menos a final. É o inicial menos a final. Tudo bem? Tá bom. Agora vem aqui. O que é energia potencial? É o potencial naquele ponto multiplicado pela carga. Certo? Então eu vou trocar. Eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui, o trabalho da força elétrica é igual a, no lugar de energia potencial do ponto A, eu vou escrever potencial no ponto A vezes a carga. Tudo bem? Menos. Como é que eu calculo energia potencial no ponto B? Eu vou colocar o potencial no ponto B vezes a carga. Posso colocar a carga em evidência? Então, eu vou dizer que o trabalho da força elétrica é igual a Q vezes VA menos VB. Tudo bem? O que é VA menos VB? É o que a gente chama de diferença de potencial entre os pontos A e B. Notem que isso aqui, gente, é aquilo que a gente usa nas fórmulas da eletricidade como U. Isso é U. Ou seja, o que diabo é U? É o trabalho que o campo está fazendo na carga. É exatamente o trabalho que o campo faz numa carga elétrica. Tá? Então, o trabalho do campo elétrico ele é igual a Q vezes U. Tá? Esse é o trabalho do campo elétrico.
Beleza? Perguntas? Pesadinho, né? Bom, a gente está chegando quase no meio da história. Você tá brincando, Danilo? Não. O que a gente... A aula acabou aqui, tá? Eu vou parar a aula. A aula vai acabar aqui nesse momento. Por quê? Porque na próxima aula, que é semana que vem, a gente vai ter toda uma discussão sobre isso aqui, ó. Por quê? Porque quando eu ponho uma carga num campo, o que acontece com ela? Ela sofre uma DDP e o campo faz um trabalho. Então, só que tem um problema. Quando você colocar uma carga aqui dentro do campo, ela pode ir para a direita ou para a esquerda. Então, essa diferença de potencial aqui, gente, ela nem sempre é positiva. Ela nem sempre é positiva. Então, a gente vai ter que ter toda uma discussão agora sobre o sinal dessa DDP, como a gente fez com o potencial, tá? Então, da aula de hoje, o que a gente precisa trazer? Que potencial, na verdade, é uma forma de você associar a energia potencial a um certo local do campo. E que, quanto maior a diferença desse potencial, mais trabalho o teu campo está fazendo, tá bom? Beleza? Perguntas. Então, paramos por aqui. Tá? Na aula que vem eu falo disso. Tem mais uns exemplos para a gente poder fazer conta, tá? Daqui a pouco a gente se vê com a aula de eletrólise, tá bom?